Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta. Nos encontramos aqui ainda remotamente para estudarmos as obras de André Luiz. Então vamos abrir o Evangelho, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vosso inimigo. E eu vos digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem ou vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Capítulo 5, versículo 20 e 43 a 47. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensas tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fizeis o bem senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão aquele de quem esperais receber o mesmo valor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Então fica aí esses trecho do Evangelho para a gente refletir. Então vamos fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento até Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Rogamos que em nome deles, através da sua infinita hierarquia, esses benfeitores possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos assistindo, para que possamos todos, Senhor, receberdes a tua luz através dessa equipe de benfeitores, que possa nos fortalecer e nos colocar sempre junto aos nossos ideais cristãos, que esses benfeitores possam amparar e assistir a todos os nossos familiares, a todos aqueles que de outros orbes estão aqui sempre a nos auxiliar nesses momentos de transição planetária, as equipes do plano espiritual que incansavelmente acolhe, assiste e ampara a todos aqueles que foram reunidos para esse desencarne coletivo,
que as bênçãos do nosso Pai possam permanecer e estar com todos o nosso planeta, com todos os dirigentes das nações, enfim, aonde houver a dor física ou espiritual, estes seus enviados possam estar ali levando a tua luz e as tuas energias, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então na última quarta-feira a gente parou aqui no capítulo 3, Entendimento, no item em que nós comentávamos sobre a egrégora que se formou e que se estava presente naquela instituição há vários séculos. Então, dando continuidade, logo em seguida, então, o instrutor tomou-nos à frente e juntos penetramos o jardim que circundava o aprazível santuário. Então, é o local onde iria-se passar, né, as mensagens de um plano bem mais elevado, onde irmãos de espíritos bem iluminados iriam perder vibração para estar se materializando e auxiliando as equipes que ali se reuniam. Alguns irmãos adiantaram-se acolhedores. Um deles, o instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa, abraçou-nos e disse com bondade: chegam no momento preciso. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se a postos e a outra comissão já veio. Entramos sem detença. Soube de imediato que outro grupo, constituído, aliás, por duas irmãs, ali se achava com o objetivo de receber instruções de serviço para esferas mais baixas. Então, é o que havíamos, né, já adiantado, que ali naquele instituto se materializaria irmãos de um plano bem mais elevado para passar instruções àquelas equipes, e que uma delas eram essas duas irmãs. Cariciosa claridade azul brilhante banhava o largo recinto adornado de flores níveas, semelhante aos lírios que conhecemos na terra. Não houve tempo para conversações prévias. Em seguida, às saudações ligeiras e cordiais, foi composto um conjunto de oração. Os doadores de energias radiante, médiuns de materialização em nosso plano, se alinhava não longe em número de 20. Há pouco tempo na nossa casa, houve um questionamento de um irmão também, né, do plano espiritual, se no plano espiritual existia a prática e o uso da mediunidade. Então está aqui, né, numa das obras de André Luiz, ele citando essas equipes de energias radiantes, médiuns de materialização, que estavam ali reunidos em número de 20, para que esses irmãos de um plano mais elevado pudessem, baixando as suas vibrações, se materializar e passar instruções. Sigamos. E logo após a prece, formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa brilhante adensa-se em derredor e, pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher.
Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga, repentinamente trazida à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nos endereçando a todos os raios de luz esmeraldina que em forma de auréola lhe exornam da cabeça. Então, olha que coisa fantástica, né? Então, assemelhando-se de uma forma bem rude essa comparação a uma reunião nossa aqui na Terra, né? Esses irmãos nestas instituições, claro que com energias muito mais sublimadas por amigos e equipes e benfeitores, né, a este nível, para que pudesse receber de um plano bem mais elevado essa veneranda que iria passar instruções para uma das equipes que ali se encontrava, que mais propriamente seriam as duas irmãs que se achavam ali. Então, podemos destacar nesta informação de André Luiz, né, que nestes planos e em vários planos do espiritual, há sim a manifestação de médios, né, junto às várias situações e condições que o exigirem. Então, vai se fazer a materialização também neste mesmo plano, né, de esta irmã que se encontra num plano acima. As duas moças que formavam a comissão de serviços, estranha à nossa, avançaram com lágrimas discretas e jorraram-se genuflexivas. Mãe querida, clamou uma delas, com tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas, ajude-me a falar-te. A saudade longamente reprimida é um fogo que consome o coração. Auxilia-me, não me deixes perder este doce e divino minuto. Apesar dos soluços de emoção que lhe vibravam no peito, continuou. Abençoa-nos para a grande jornada. Há muito tempo aguardamos esta hora breve de reencontro contigo. Perdoa-nos, mãezinha, se insistimos tanto na rogativa. Contudo, sem tua proteção amorosa, como vencer os turbilhões do abismo? Desejamos, talvez, justificar-se ante os olhos maternos, acrescentava em pranto. Então a gente vê, né, que após a materialização desta entidade, desta senhora, dessa matrona, que se identifica agora como mãe dessas duas irmãs, né, e que percebe-se pela diferença de vibração e evolução através dos sentimentos dessas duas jovens, dessas duas irmãs, o quanto a mãe se situa, né, em vibração muito mais elevada, a ponto, né, de constrangi-las e de uma certa forma até causar-lhe uma impressão, né, muito, não digo danosa, mas com tanta respeitabilidade que chega a incomodá-las, né, pela compreensão e pela deferência desta diferença de planos e de vibração. De conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou,
temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras. Então, começa a se esclarecer que elas, né, ainda numa condição não tão de dor e sofrimento, mas percebe-se que elas estão ali para auxiliar o pai. Este parece que sim, está em condições bem difíceis. E isso tudo por mérito, né, e por desejo da mãe. Todavia, há 6 anos buscamo-lo embalde. Escapa-nos a influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que por onde passam vampirizam as criaturas. Então, percebe-se que esta atividade, ou vamos dizer, esta tarefa, que se materializa a mãe de um plano bem mais elevado, recebe as 2 filhas já em condições para auxiliar o pai em condição bastante penosa e deplorável, aonde, né, está sob a influência de energias muito pesadas, aonde vampiriza as outras criaturas a que ele se relaciona. Não nos recebe a atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos. Isto as filhas falando, né? De que se desvencilha facilmente e, se multiplicamos providência salvacionista, procede como louco. Gesticula a esmo, colérico e irritado, grita blasfêmias e solicita o concurso de seres viciados, a cujas radiações escuras se entrelaça, repelindo-nos as sugestões e a presença. Prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. Então, olha como as coisas e as situações, quando essas energias se entrelaçam, né, de uma forma que se inicia essa drenagem por compromissos kármicos errados e que numa realidade, às vezes, até na atual reencarnação, nos atinge, como passa a nos atingir também em outro plano, se encontra, né, preparo e campo para que se inicie. Vejamos aqui. Então, as filhas falam que, diante de todo o contato que elas buscam com o pai, nesses turbilhões de abismo em que ele se encontra, então são situações abismais, né, de bastante energia pesadas, de sofrimento, de dor. Elas não conseguem que ele as perceba de forma mais consciente, mas de forma muito vaga essa percepção. Porque se a gente for analisar, essas energias predominantes são pesadas. E quando depara com energias mais puras, é como se ocorresse uma agressão, um choque. É um confronto dessas 2 energias, em que quase sempre aqui está com maior drenagem energética negativa, não conseguem se manter no mesmo ambiente de uma energia, de um plano bem acima, que prevalece energias benéficas e passivas. Então,
quando ela narra aqui que ele faz de tudo para se desvencilhar dessa situação, é porque ele se sente muito mal diante dessas energias que são completamente antagônicas às que ele está ali exalando, imprimindo através das suas ações negativas. Então isso é uma dor e um sofrimento muito grande. Por isso é que ele gesticula, dá aqueles arroubos de loucura, porque a mente, a consciência não suporta. Então é uma reação quase que imediata, com uma grande pressão sobre o bem e sobre o mal. E que estas choques ainda não são, né, suficientemente necessárias para que se sobrevaleça sobre essa circunstância o bem. Então, o mal ali presente e sendo executado e desempenhado por milênios, ele é a base que ali opera nele. Então, essas energias são chocantes e que o choque provoca essas reações de mal-estar, de demência, de loucura, que é o reflexo natural desse irmão. Então, para a gente entender mais ou menos como que isso se inicia, nós até comentamos em estudos anteriores, basta a gente entender o seguinte, que toda ajuda, ela se inicia, ela não é perdida, mesmo que elas, narrando dessa forma, que tudo que elas fizeram de carinho, de amor, para ter a atenção do pai, mesmo assim, elas não conseguiam. Existe uma teoria que foi um filósofo chamado Plotino, em que ele afirma que o universo é hipostático. Quer dizer, que ele é composto de camadas, de sobreposições. Isso dá para a gente entender como que a ajuda se inicia e como que ela tem aquele momento, aquele start em resposta a essa incansável procura e busca para auxiliar o pai. Elas já, declarando aqui, já se encontram de uma forma cansada, extenuada, e pede, né, o auxílio da mãe para que possam, né, chegar até o pai, que até agora, muito remotamente, de uma forma bem vaga, eles a percebem, mas logo, não aguentando essa pressão, essa influência benéfica, que poderia levar a consciência à loucura, né, à demência, ele escapa como fuga dessa opressão do bem. Então, como o Plotino sempre informa que o universo é hipostático, é composto de camadas de sobreposição, e a primeira que se deve entender é a divina, que é Deus, segunda a espiritual, que é a do espírito, e a terceira da matéria, que é o corpo. Então, essas camadas vão se justapondo, né, e prevalece no universo essas condições. Então, isso se explica porque Deus está presente em todo o universo, em todo o local, inclusive em nós. Nessa comparação, dá para a gente entender o quanto que essas energias vão se depositando nesse processo de hipostasia, lentamente sobre esse irmão, por insistência, por auxílio desses benfeitores, por seus familiares, que chega um ponto que essas energias começam a refletir uma luzinha, que é o sinal de resposta a este auxílio. Aí se encontra um momento, né, de que se procede esse start, esse momento de resposta a tanta ajuda
em que foi direcionada a ele. Então essas luzinhas vão aos pouquinhos se justapondo, camadinha, camadinha, minúsculas vão se impondo, até que essa justaposição se forma uma energia a tal ponto de se manifestar, né, em determinadas circunstâncias, respondendo a este auxílio. Aí se estabelece o ponto, né, vamos dizer assim, mais marcante destas respostas em tantas buscas, em tanto socorro e auxílio que são direcionados a Ele e a todos nós, em todos os momentos das nossas situações. Nesse ponto, crise mais intensa de movidade impediu-lhe continuar. A nobre senhora, que descera da tribuna, erguendo as filhas e acolhendo nos braços, exclamou com um acento consolador de voz, sem lágrimas, não obstante a visível melancolia. Então, a confissão lamentosa das filhas, né, em socorro da mãe, e ela desce da tribuna e dirige às filhas. Filhas amadas, o sol combate as trevas todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente até a vitória. Então, olha, né, a afirmação da mãe. Não se suponham sozinhas no conflito doloroso. Desculpemos o papai infinitamente e colocaremos por restituí-lo à terra firme da luz. Então, amparando, encorajando e as filhas, né, com essas palavras. Se o Cristo trabalha por todos nós, desde o princípio dos séculos, sem que lhe possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância, uns para com os outros? Cláudio se fez para sempre credor de nossa estima e gratidão, apesar de pavoroso crime oculto que Nolo arrebatou às profundezas. Então já começa a se esclarecer, né, o motivo por que o pai dessas duas irmãs, chamado Cláudio, se encontra nesta condição. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material que nos ofereceu educação e conforto na terra carnal. Por extrema dedicação a nós três, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso. Dono de afeição inquieta, não soube esperar a bênção do tempo e lançou mão de inconfessável processo para localizar-nos em um oásis de superioridade mentirosa, para que eles nos sentissem garantidas e felizes. Viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente, sintonizando com espíritos maliciosos e vingativos das sombras, mas, na realidade, sobre as aflições dele, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto, numa casa ditosa e farta, sem sabermos que, em nossos alicerces espirituais, vivia um ato escuro de assassínio e violência. Então, está aí o porquê, o motivo do pai estar nessa condição, né? Então, ele envenenou um parente para conseguir uma riqueza e que, conseguindo fazer e cometer esse crime, deu as melhores oportunidades e condições financeiras e sociais para a mãe e as duas filhas. E, pela narrativa aqui, ó, elas tiveram uma educação e uma existência muito ditosa.
com todo conforto e farta. Mas, com toda a certeza, ela, a companheira, e as duas irmãs também vão responder por isso, mesmo que indiretamente, né? Mas elas foram beneficiadas com essa ação e responderão também pelo mesmo fato. Percebe-se aqui, ó, que o próprio Cláudio, após cometer essa atrocidade, esse ato criminoso, ele já começa a ser, né, ali mesmo, naquela existência, a ser influenciado por espíritos do mesmo nível de energia a que ele endereçou ao parente ao qual tirou a vida. Então, o resto da existência dele, ele passou a conviver com essas sombras, né? Com narrativa aqui, ó, de remorso, de sofrimento, com espíritos vingativos ao tempo inteiro ali, atormentando a sua consciência. Então, dá para se perceber que essas energias já começaram a ser drenadas ainda nesta reencarnação em que ele comete a criminalidade. E é de se refletir que é muito penoso a convivência, né, diante da família, de uma sociedade, ter a mente tão atormentada por essas entidades. Mas, segundo a análise e a descrição aqui pelas irmãs, pela mãe, ele fez para dar essa vida confortável e de todos os recursos para a família. Então, ele, de forma bastante, vamos dizer assim, reflexiva, né, passou o resto da sua vida sobre essa energia pesada e que após o desencarne foi atraído, imantado por esta região em que as mesmas energias ele já havia estar sendo portador, receptor delas na materialidade. Bom, na próxima quarta a gente continua e vamos então agradecer e fazer a nossa oração. Bom, ainda com os nossos pensamentos elevados a Ti, Pai, queremos Te agradecer a oportunidade, que o Senhor possa amparar e assistir a todos os lares, a todas as famílias, a nossa casa, aos trabalhadores da casa, tanto encarnados como desencarnados, que possam ter a assistência, o auxílio destes Seus enviados, bem como todo o nosso planeta, sobre as bênçãos desses Seus enviados, as equipes de planos espirituais, a todos os trabalhadores que lidam ao atendimento dessas doenças, desses irmãos que são acometidos desta virose. Enfim, Senhor, aonde existir a dor física ou espiritual, que a Tua luz possa estar conosco e com todos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.